Meus irmãos, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui aos teus santos pés. Estamos aqui confiados que teu Espírito Santo é aquele que pode, somente ele, encabeçar este tempo da tua palavra. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha manifestar a glória do Filho de Deus através da tua palavra. Encontre aqui corações que te amam, que te anelam, que te desejam, corações que te buscam, corações que estão sedentos para ouvir tua voz, corações que verdadeiramente anelam conhecer um pouco mais das profundezas da mente de Deus. Nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, venha derramar mais e mais da tua presença aqui entre nós. Vem encher este ambiente da tua presença, do teu poder, tanto na minha vida, como na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós precisamos e necessitamos deste fogo divino, desta pessoa divina, dessa santa pessoa, o teu Espírito divino, teu Espírito de vida, teu Espírito de poder, este que veio para fazer em nós uma obra tão grande como foi aquela obra da redenção. Então nós te clamamos, Pai, no grande, poderoso nome do teu Filho Jesus. Este nome que foi exaltado acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade. Neste nome nós te pedimos, venha falar conosco aqui, Senhor. Abra os teus céus sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos continuar a palavra da quinta-feira passada. Nós estivemos aqui vendo sobre esse texto, o bom combate da fé. E na parte final, nós estivemos vendo até o livro de Apocalipse, capítulo 7. Eu creio, irmãos, afirmo confiantemente, que esse tempo final da história da igreja, ele será um tempo de muita glória para o povo de Deus. Paralelamente, eu creio também que será um tempo de muita apostasia, de muita frieza, de muita indiferença. Um tempo em que todas as trevas do inferno procurarão cobrir essa terra, mais do que já temos visto, mais do que temos conhecido. Eu creio que, e pela palavra de Deus afirmo isto, que o que nós estamos vendo é só um começo do que nós ainda veremos. Eu abro um parêntese, não costumo fazer isso, vocês me conhecem bem. Domingo cheguei em casa e queria ver uma reportagem numa revista eletrônica que todos conhecem. Irmãos, e quando eu estava esperando aquela notícia, veio uma notícia que eu fiquei chocado, não pela notícia em si, mas como ela foi comunicada. Ela foi comunicada como se tivesse sido a última descoberta da ciência contra o câncer. Ela recebeu um destaque como se o homem de fato tivesse desvendado vida além deste planeta, além dessa terra. Eu fiquei perplexo com a alegria daquela apresentadora. Ela disse assim: esta semana, pela primeira vez, nós tivemos o primeiro beijo gay na televisão.
mas com uma alegria, com uma euforia. Eu não consegui ver mais do que isso, irmãos. Eu fiquei profundamente chocado, embora a gente saiba que isso hoje é comum, hoje está virando, como as pessoas dizem, é preconceito quem pensa o contrário, é preconceituoso quem pensa o contrário, né? Então, a maneira como foi comunicada, a alegria, como as pessoas recebem isso, falam disso. Mas isso é apenas, irmãos, a pequena ponta do iceberg, que ainda está por vir, de depravação, de corrupção. E à medida que as trevas avançam mais e mais, de maneira densa sobre a terra, a vida cristã, ela vai sendo envolvida por esta cultura, por essa sociedade corrompida. Mas, irmãos e irmãs, eu creio que, apesar de tudo isto, Deus ainda não desistiu da sua igreja. Deus ainda está falando à sua igreja. E ainda existe um povo aguardando os acontecimentos celestiais na terra. Ainda há um povo que espera ardentemente a volta do Senhor Jesus. Ainda há uma igreja que está comprometida com os céus. Irmãos, então quando nós estudamos o capítulo 7, terminamos ali o capítulo 7 do livro de Apocalipse, nós podemos ver que há uma glória, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Há uma glória que nos está reservada para essa última dispensação. Há uma glória que nos está reservada para essa última fase da obra de Deus. Ainda haverá algo que Deus vai fazer, assim como Ele iniciou pela igreja de Atos, um tempo de muita glória, onde havia fundamentos, como a doutrina dos apóstolos, a verdadeira comunhão, a comunhão sem hipocrisia, sem falsidade, a comunhão onde o verdadeiro amor se expressa, não a comunhão da dissimulação, da hipocrisia. Hoje a comunhão é muito mesclada de coisas corrompidas, até mesmo dentro dos padrões da nossa sociedade, mas uma comunhão verdadeira, uma comunhão celestial, uma comunhão que reflete Deus, ou a própria vida do Deus triuno. É esta comunhão, é dessa comunhão que nós falamos, havia na igreja de Atos. Mas não somente isto, havia a mesa do Senhor, havia o partir do pão genuíno, onde as pessoas que comiam daquele pão, bebiam daquele cálice, tocavam a realidade da pessoa, da obra, da morte, da ressurreição, da ascensão, da entronização e da glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio ainda, irmãos, que nós temos sido compelidos pelo Espírito Santo a restaurar esses valores, esses fundamentos, mas não somente isso, não somente a palavra, a comunhão, o partir do pão, mas também as orações. Orações que governam os céus, orações que tocam o trono de Deus, orações que expressam a mente de Deus, orações que expressam o propósito de Deus, orações que concordam com Deus, orações que se colocam debaixo da vontade de Deus. Eu creio, irmãos, firmemente em meu coração, que o Senhor vai restaurar esta igreja. Ele terá esses fundamentos não como teoria, Ele terá esses fundamentos como realidade, como prática na vida de cada pessoa. Uma igreja madura, não uma igreja infantil, não uma igreja menina, mas uma igreja madura, uma igreja, como diz Paulo no versículo 19 de Romanos capítulo 8, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. A palavra filhos aqui é ruiós, filhos maduros. Deus vai ter esses filhos maduros. Deus vai ter um dia uma igreja madura, uma igreja que tem discernimento, uma igreja que não anda segundo o curso deste mundo, nem segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, mas uma igreja governada pelo seu Espírito, uma igreja cheia do seu Espírito, uma igreja que tem os pés na terra e o seu coração nos céus, uma igreja que expressa o coração de Deus, uma igreja que reflete o caráter de Cristo, uma igreja que se coloca debaixo do encabeçamento do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu creio firmemente nisso. Se um dia eu deixar de crer nisso, por mais que às vezes nossa visão parece meio embaçada,
mas eu não posso deixar de crer, porque a fé, ela tem que olhar acima das circunstâncias. Uma fé que não olha acima da circunstância não é fé, é sentimento humano. Então, irmãos, é fácil? Não. Mas o Espírito Santo pode nos alimentar a nossa fé através da instrumentalidade da sua palavra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, no livro de Apocalipse nós vamos ver esse combate, especialmente o combate da fé no tempo do fim. O bom combate que nós estamos combatendo. O que o Senhor quer nos falar agora, o que o Senhor quer nos falar nesta noite, é que todos nós precisamos estar conscientes que estamos em um combate. Estamos no maior de todos os combates. Esse combate no qual eu e você estamos envolvidos, ou o combate no qual estamos envolvidos, é um combate entre a vida e a morte no sentido eterno. O nosso inimigo, ele possui muito mais forças do que qualquer bomba atômica. E nós somos muito mais fracos diante dele do que eu e você podemos imaginar. Não é na nossa força, e nem tampouco é importante a nossa vitória. É na força do Filho de Deus, e também é na sua vitória, aquela vitória de 2000 anos atrás. É nesta vitória que nós estamos, é nesta vitória que fomos colocados. Nós não estamos aqui para proclamar a nossa vitória, nós estamos aqui para declarar que o Filho de Deus é o vitorioso, e nele, eu e você somos mais do que vencedores. Então, meus irmãos e irmãs, não adianta dizer isso teoricamente, nós precisamos proclamar isso como igreja, como um corpo. Não é um irmão, não é outro irmão, é a igreja. Nós temos que ter uma visão do corpo, nós temos que buscar o bem do corpo, porque nesses últimos tempos, nesta hora final, o Senhor vai obter o seu corpo, o Senhor vai obter este homem corporativo, aquilo que está no Salmo de número 8, quem é este homem? Lembra que Davi diz, ignorando o capítulo 3 de Gênesis, ele diz, quem é este homem que tu estimas? Interessante, irmãos, este versículo 4 é muito importante, porque quando você estuda essa palavra estimas, ou este homem que dele te lembras, como está em algumas versões, essa palavra é muito importante, porque a tradução dela significa aquilo que ocupava o teu pensamento. Havia por toda a eternidade um homem que sempre ocupou o pensamento de Deus. E quando você estuda o capítulo 4 da Epístola aos Efésios, você vai ver que este homem é um homem corporativo, é um novo homem de uma nova criação, cujo cabeça está no trono e o seu corpo está aqui nessa terra. É pequeno isso, irmãos? Claro que não. Isso é muito grande. Isso está além da nossa compreensão natural. Precisamos da ajuda de todos os santos para compreendermos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade deste homem corporativo. Então, meus queridos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, você vai vendo a revelação deste homem corporativo. Você vai vendo a revelação daquilo que no capítulo 2 e 3 de Apocalipse chama de vencedores. E essa visão deste homem corporativo, a visão desses filhos maduros, ela é ascensional, ela é progressiva, aqui no livro de Apocalipse. No capítulo 2 e também no capítulo 3, nós vamos ver que o Senhor fala a 7 igrejas. Dessas 7, 2 não recebem nenhuma censura. 5 recebem profundas advertências. A igreja de Esmirna e Filadélfia não. Mas um detalhe é que o Senhor deixa uma advertência sim, se você observar. Porque o Senhor diz assim, ao que vencer, ao vencedor. E significa que mesmo aquelas, como Esmirna e como Filadélfia, havia a possibilidade da queda, porque o Senhor depois se dirige especificamente ao que vencer. Até mesmo, irmãos, dentro do avivamento, a igreja pode naufragar, a igreja pode cair, como nós já vimos e conhecemos pela história da igreja. Então o Senhor chama esses que são os vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que vivem numa posição especial? São aqueles que são melhores do que os outros? Não.
Os vencedores são aqueles que vivem a vida normal da igreja cristã. São aqueles que estão no padrão, na medida de Deus. Deus nos chama nesse tempo para que nós estejamos no seu padrão, para que nós estejamos segundo a sua medida. Então você vai vendo no livro de Apocalipse, como o Senhor vai nos revelando este padrão, como o Senhor vai nos revelando sua medida, como o Senhor vai revelando este homem corporativo. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos a descrição deste homem como vencedores. Os vencedores aqui, eles são quem? São aqueles que vivem a vida normal da igreja cristã. A vida normal da igreja cristã é a vida equilibrada. Não existe nada de tão extraordinário além da Bíblia. É justamente a vida que está na Bíblia. A vida que está na Bíblia é a vida do Filho de Deus. E esses vencedores são aqueles que vivem sua vida expressando o testemunho da vida do Filho de Deus. E como nós podemos viver a expressão do testemunho da vida do Filho de Deus? Deixando que Ele seja sempre a nossa vida, nos submetendo a Ele que é o cabeça, nos colocando debaixo da sua autoridade, para que nós possamos, pelo Espírito de Deus, conhecer a mente de Deus. E para que nós conheçamos a mente de Deus, primeiro nós temos que deixar que o Espírito imprima em nós a mente de Cristo. Então, meus irmãos, irmãs, nós estamos vivendo esta última fase da obra de Deus. Vocês sabem muito bem, pelos estudos dos grandes estudiosos, eruditos, que faltam apenas 20 profecias para se cumprir. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Se você olhar toda a Bíblia, você vai descobrir que existem mais de 8 mil versículos que são profecia. 27% da palavra de Deus é profecia. E quando você estuda essas profecias, ou essas referências à profecia nesses 8.352 versículos, você vai descobrir que 8.817 versículos da Bíblia são diretamente profecias nas quais Deus aponta para os dois aspectos da obra do seu Filho, a primeira e a segunda vinda. E quando você vai estudando isto, você vai descobrir não apenas 8.124 versículos, mas existem 600 fatos proféticos. Quando você estuda esses 600 fatos proféticos, ou 600 eventos proféticos, você vai descobrir algo que vai te surpreender. Que desses 600, só faltam 20 para fechar todo o cânon profético da Bíblia. Vocês entenderam, irmãos? Eu vou repetir mais uma vez. Dos 600 eventos proféticos que existem na Bíblia, faltam apenas 20 profecias para se cumprir. Só 20, irmãos. Pense nisso. Podemos dizer que 97% de todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. Você não se alegra com isso, não? Eu creio que nós devemos nos alegrar. Faltam 20 eventos proféticos. Então, o que eu posso dizer para vocês, irmãos? Nós estamos no meio da história? Não. Eu creio que nós estamos no final da história. Nós estamos no final, no cumprimento de todas as profecias. Se eu e você olharmos por esse ângulo, não tem como nós discordarmos. Eu creio que todos nós vamos concordar que nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Estão entendendo, irmãos? Então, quando você olha o livro de Apocalipse, você sabe que este livro é a consumação de toda a Bíblia. É a consumação de todos os eventos proféticos da Bíblia. Satanás, por muitos anos, por muitos séculos, fechou esse livro. Mas agora, ultimamente, o Espírito Santo o tem revelado para nós de maneira grandiosa e poderosa. Esse livro está se abrindo. Eu tenho encorajado os irmãos a se deterem no Apocalipse à luz da Bíblia e não à luz de livros. Não vá ler livros para entender Apocalipse, vai ler a Bíblia para você entender Apocalipse. Porque cada evento profético deste livro é explicado pela Bíblia. Então, quando você estuda esse homem corporativo, esse combate do final, você vai ver que Deus vai obter esse homem. Deus vai obter esta igreja.
Deus vai obter esses filhos maduros. E que privilégio, irmãos. Olhe bem, irmãos. Que privilégio é para mim e para você ter nascido nesse tempo. Esse não é o tempo de Paulo, não é o tempo de Davi, não é o tempo de Moisés, não é o tempo de Abraão, é o tempo no qual Deus chamou eu e você, para que Ele possa encerrar tudo aquilo que diz respeito ao seu propósito eterno nesse tempo, nessa dispensação. Essa dispensação, ela termina e logo vai iniciar a dispensação do reino, aquilo que alguns chamam de milênio, onde Cristo e a igreja vão reinar sobre essa terra por 1000 anos. E depois, irmãos, nós teremos toda a eternidade, que é descrita no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Que livro maravilhoso este livro. Então, quando você lê o capítulo 6, versículo 12, você vai ver que ali nós estamos no 6º selo. 6º selo. Capítulo 6, versículo 12. Aí diz que vai haver um grande terremoto. Os céus vão enrolar como um pergaminho. Aí começa, irmãos, o juízo das nações. Para mim não tem outra lógica, não tem outra forma de ver. Não tem como você entender esse livro, não tem como ler esse livro se não for seguindo uma ordem lógica, precisa, perfeita, harmônica. Aí você entende que vai ter um grande terremoto. Se você me perguntar onde, eu não sei, e penso que isso não nos interessa. O que nos interessa é que a Bíblia vai cumprir. Se 97% das profecias se cumpriram até aqui, esses 3% é certo que se cumprirão. Então, irmãos, irmãs, é isso que nós temos que entender, e é nisso que deve estar a nossa fé. Vai acontecer. E quando acontecer, a Bíblia diz que os grandes deste mundo. É engraçado e interessante, aliás, é interessante quando você examina os textos aqui a partir do versículo 12, e quando você examina, diz que os grandes poderosos, os magnatas, os endinheirados, os arrogantes desse mundo, eles vão começar a gritar para os montes: caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Por quê? Porque este será o tempo de Deus julgar as nações. Aí você vai ver que inicia o 7º selo. O 7º selo, ele tem um conteúdo. Qual é o conteúdo do 7º selo? As 7 trombetas. As 7 trombetas, elas são o conteúdo do 7º selo. Preste atenção nisso, que interessante que é. Aí quando você chega aqui no capítulo 6, versículo 17, termina com uma pergunta. Quando eles dizem para os montes: caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro, quem poderá subsistir? Aí inicia o capítulo 7. O capítulo 7 começa com 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, e esses anjos, eles vão trazer o juízo de Deus, e Deus diz: não faças isto. Deus diz para aqueles anjos não fazerem nada contra a terra, não danificar a terra, até que Ele pudesse selar, marcar os seus servos. Lembra disso, irmãos? Se você quiser abrir no capítulo 7, para você me acompanhar, vai ser muito bom. E quando você vê no versículo 2, diz: também vi outro anjo que subia de onde o sol sai, ou de onde sai o sol. Está vendo essa frase? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Isso é muito importante que eu vou dizer para vocês. Queria que vocês copiassem isso de uma vez por todas. Essa frase não existe no original. Aqui no versículo 2 do capítulo 7 de Apocalipse, não existe essa frase. Apocalipse 7, 2. Não existe essa frase. Da onde sai o sol? Não tem isso. A frase que está aqui é Anatólia. Diz assim: também vi outro anjo que subia da Anatólia. Assim está no original. Se você tiver uma concordância bíblica, que você possa extrair o termo no original, você vai ver, você vai ficar impressionado. Porque é justamente isso. Se você tiver uma chave linguística, da mesma forma, vá aonde está este texto, e você vai ver, não existe essa frase, da onde sai o sol. A palavra aqui é Anatólia. Anatólia é aquela parte da Turquia, aonde aqui no Novo Testamento se encontra a Ásia Menor. Você se lembra que na Ásia Menor, o Senhor escreveu algumas cartas para aquelas cidades que estavam ali. E uma dessas cartas foi endereçada a uma das cidades que estava na Anatólia. Que cidade é esta? Éfeso. Você diz: irmão, qual a importância disso? Nós estamos tratando de profecia. A profecia, irmãos, é a revelação da mente e do pensamento de Deus.
Então não é uma coisa que está escancarada diante dos nossos olhos. Se você puder observar aqui, irmãos, ele diz, e tinha o selo do Deus vivo. Se você abrir a Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, você vai ver o assunto sobre o selo de Deus. Está vendo como as coisas concordam? Então, quem são aqueles que têm o selo de Deus? Assim como o inimigo, ele tem aqueles que são seus, e ele vai selar os seus, primeiramente, Deus vai selar os seus servos na terra. Deus vai ter uma igreja marcada. Deus vai ter uma igreja com a sua marca. Deus vai ter a igreja com o seu caráter aqui nesta terra. Então, como eu disse para vocês, esta frase aqui é Anatole, da onde vem a palavra, ou da onde é a Turquia, aquela região da Ásia Menor. Mas tudo bem, depois no versículo 5, 4 a seguir, nós temos os 144 mil. Esse é um número profeticamente representativo. Um número profeticamente representativo. Não é um número que faz referência a Israel. É um número que ele contém em si uma profecia. E nós sabemos que aqui são 12 tribos. E essas tribos aqui, elas têm muito a nos ensinar. Primeiro, não fala da nação de Israel como um todo, porque Israel tinha 14 tribos e não 12. Porque nós temos os dois filhos de José, Manassés e Efraim. E nós vamos ver que duas tribos não estão aqui, Dan e Efraim. Então, tudo isso é significativo. Então, tudo bem, irmãos. Aqui vocês estão vendo esses 144 mil. Agora, se virmos aqui, se nós caminharmos aqui para o capítulo 14, diz assim: depois olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que tinha o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Estão vendo aqui, irmãos? Se vocês querem entender esse capítulo, vocês precisam ler 2 capítulos na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 11 e o capítulo 12. Se vocês lerem esses 2 capítulos, eu vou resumir para vocês. Esses capítulos falam da conquista de Sião por Davi e dos seus valentes. Davi tinha um grande exército, e desse grande exército ele tinha 30 homens valentes. E desses 30 homens tinha 3 que eram os valentes ou os mais notáveis entre os seus valentes. Então, meus irmãos e irmãs, preste atenção. Por favor, abra sua Bíblia aqui, 1 Crônicas, capítulo 11 e 12. Deixa eu mostrar algo para vocês. Se você observar aqui no versículo 10 do capítulo 11. Diz: eis aqui os chefes dos valentes que Davi teve, e os que ajudaram em seu reino, com todo o povo, para fazer-lhe rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor. Esta é a lista dos heróis que Davi teve. Jezabeão. Depois, versículo 12. Depois deste estava Eleazar. Se você observar aqui, o nome Jezaboão significa o povo retornará. Algumas versões ou traduções desse texto significa o povo voltará para Deus. O nome Eliezer, está vendo aqui? Significa Deus ajuda. E por favor, aqui no versículo 5 e 6 diz: os moradores de Jebus disseram a Davi: não entrarás aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi dissera: o primeiro que ferir o jebuseu será cabeça e chefe. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Joabe significa Deus é pai. Estão vendo aqui? Então, irmãos, eu estou só parafraseando, rápido, mas se você voltar aqui, preste atenção. O que está escrito aqui no capítulo 14? Ele tem uma visão de Cristo no alto do Monte Sinai com 144 mil. E diz que estes tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito. Preste atenção, irmãos. Você vê o significado daqueles nomes, daqueles valentes. Cada um deles trazia o nome de Deus.
Um outro detalhe. Aqui fala que esses são os valentes de Davi que conquistaram a cidade de Sião. Então preste atenção, irmãos. Da mesma forma, Sião é uma figura da Nova Jerusalém. É uma figura da igreja gloriosa. Lindo isso, não é, irmãos? Guarde isso. É isso que Sião representa. Então havia a cidade de Jerusalém. E esta cidade tinha um monte. Era sua fortaleza. E foi esta fortaleza que Davi tomou. E ele tomou com estes valentes, esses notáveis. Da mesma forma, irmãos, o pensamento de Deus, o propósito de Deus, ou o coração do pensamento, do propósito e do direito de Deus na terra, está representado por estes vencedores. Irmãos, talvez você diga, irmão, isso é muito figurativo, mas é figurativo mesmo. O Antigo Testamento é uma figura, e o Novo Testamento é uma realidade. Olhe para isso, irmãos. Pense nisto. O inimigo não quer que a igreja saiba do seu valor. Sabe o que o inimigo quer, irmãos? Que nós fiquemos olhando a grandeza do seu poder. Domingo o Senhor nos falou algo muito especial através do Vanderlei, acerca dessa batalha, dessa guerra, que aqueles espias tiveram quando foram a Canaã espiar a terra. Quando eles foram a Canaã espiar a terra, o que eles encontraram? Encontraram gigantes, encontraram cidades fortificadas. Então o que eles fizeram? 10 voltaram desanimados, 10 voltaram com um relatório todo negativo, mas havia 2, havia um núcleo. O que significa 2 na Bíblia? Testemunho. Jesus disse, onde estiver dois ou 3 reunidos em meu nome. Deus não precisa de muito, irmãos. Deus precisa de que haja comunhão entre nós. Deus precisa que haja testemunho. Se nós buscamos o testemunho de Deus, não importa quantos somos, importa é se cremos. Entende, irmãos? Não importa se nós somos uma mega denominação, se nós temos pessoas aí, milhões de pessoas reunidas num lugar. Não adianta ser uma grande multidão e sermos covardes. Não adianta ser uma grande multidão se nós não cremos. Não adianta ser uma grande multidão se nós não temos convicção. Não adianta ser uma grande multidão se nós não temos realidade espiritual. Não adianta ser uma grande multidão se nosso coração não está em harmonia com os céus. Não adianta ser uma grande multidão se nós não temos fé. Estão entendendo, irmãos? Não importa se tem 2, se tem 3, porque Deus não precisa de muito, porque todo o poder está nas mãos dele e não nas nossas. Deus está procurando homens que olham para ele, não homens que olham para os problemas. Homens que olham para o poder de Deus, e não homens que ficam com medo do tamanho do inimigo. Na verdade, Satanás tem um poder muito maior do que nosso poder natural. Naturalmente falando, irmãos, aos olhos de Satanás, ele pode achar que nós somos como gafanhotos. E nós somos pequenos mesmo diante do poder dele. O poder dele é um poder muito terrível. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. As armas desta guerra não são armas carnais, são armas poderosas em Deus. Nós estamos revestidos da armadura de Deus. Nós não estamos revestidos dos nossos raciocínios. Nós não estamos revestidos do nosso conhecimento, do nosso raciocínio próprio, da nossa carnalidade, da nossa força natural. Nós não estamos revestidos disso. Nós estamos revestidos da armadura de Deus. É da couraça da justiça. É do escudo da fé. Nós estamos calçados com os nossos pés, com a preparação do evangelho da paz, com o qual nós vamos esmagar a cabeça de Satanás. Estão entendendo, irmãos? Então, aqui está Sião. Aqui está essa fortaleza. Então Deus está chamando estes que estão dispostos a batalhar para que Deus tenha seu propósito, sua vontade e o seu direito na terra. Qual é o direito de Deus na terra? Que o seu filho tenha um caminho para reinar. Que o seu filho tenha um povo para ele ser o cabeça. Que ele tenha um povo para ele se expressar.
que Ele tem um povo que tem o seu nome, que Ele tem um povo que tem o seu caráter. Este povo, este núcleo, estes vencedores, este homem corporativo que está na mente de Deus, que Deus quer ter nessa terra. Irmãos, irmãs, vocês estão me entendendo, irmãos? Olhando para a Bíblia, é isso mesmo. Olhando para a palavra de Deus, é isso mesmo. Então, quem representa Sião? Então, você olha aqui no capítulo 14. Depois, olhei, e eis o cordeiro. Eis que o cordeiro estava em pé. Em pé fala de posição de governo, posição de autoridade. Sentado fala posição de descanso. Quando diz que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, ele está sentado à destra do Pai, significa que ele está descansado, porque tudo já foi consumado, todo o seu inimigo foi vencido. Mas quando diz que ele se colocou de pé, é porque agora ele vai agir. Estão entendendo? Se João viu o Senhor de pé, é porque chegou a hora dele agir, e ele vai agir através deste núcleo, deste homem corporativo, dessa igreja gloriosa. Ele vai agir por meio de Sião. Mas quem é Sião, irmãos? O que Sião representa? Olhe para isso. Nós vemos aqui, esses 144 mil, eles tinham o nome de Deus. O que significa ter o nome de Deus? É ter o caráter de Deus. É ter o padrão de Deus, é ter a medida de Deus, é ter a natureza de Deus. E você diz, irmão, mas eu não tenho. Quem sou eu para dizer isso? Meu irmão, eu vou dizer quem é você. Você é alguém que Deus deu o único filho dele para morrer por você. Se você fosse a única pessoa perdida nessa terra, Jesus Cristo teria vindo aqui, realizado a mesma obra. Ele teria morrido lá naquela cruz só por você, para que você fosse feito filho de Deus. Então, filho requer posição, filho requer natureza, filho requer filiação. Então, irmãos, irmãs, vamos entender então o que é Sião. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, e o versículo 22. Olha como o Espírito Santo vai desvendar tudo isso para nós. Olha o que diz: mas chegastes ao monte Sião. Vamos fazer uma correção nas nossas Bíblias? Eu creio que a maioria das Bíblias está assim: e a cidade do Deus vivo. Eu não sei se a sua versão está assim, mas se tiver, tire esse i aí, pode apagar ele porque foi um erro, não existe. A versão Reina Valéria, que é a versão que eu estou usando, e os textos originais não tem esse ia, como se fossem duas coisas. Aqui na minha versão está assim, ó: mas chegasse ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Porque senão, irmãos, toda a revelação da Bíblia, interpretação, vai ficar confusa. Então esse i aí não existe no texto original. Se você olhar essa versão, Reina Valéria, que eu gosto muito dessa versão, ela está assim: chegasse ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova ou a Jerusalém celestial, a assembleia festiva de inumeráveis anjos. Então, por favor, irmãos, vamos entender isto. É aqui o escritor dessa epístola está dizendo que Sião é a igreja do Deus vivo, é a Jerusalém celestial. Nós precisamos de um texto. Irmãos, deixa eu colocar algo para vocês. Nenhum versículo da Bíblia sozinho pode se tornar uma doutrina. Vou repetir mais uma vez. Ninguém pode formular um pensamento doutrinário baseado num versículo. Se você fizer isto, você vai ferir o princípio da revelação e da aplicação e da interpretação da palavra de Deus. Então, quando você faz uma afirmação como esta, você precisa de respaldo doutrinário. Então, por favor, vê se esse versículo 22, ele não é amplificado por Apocalipse capítulo 21. Vem comigo, Apocalipse capítulo 21. Versículos 2 e 3 e 9 e 10. Eles vão amplificar o sentido da interpretação e da aplicação e da revelação de Hebreus capítulo 12, versículo 22. Então, o que eu sugiro para os irmãos? Que aí, no versículo 22 de Hebreus capítulo 12, você coloque todos esses textos juntos,
para que todas as vezes que você for ler, você for estudar, você for examinar esse versículo 22, você naturalmente, você vai ler esses outros textos. Por quê? Porque o Espírito Santo os dispôs aqui. Para quê? Para que ele pudesse trazer mais luz, trazer mais revelação daquilo que está sendo dito no versículo 22 de Hebreus 12. Então vamos lá. Eu, João, vi a cidade santa. Que cidade santa é esta? Lá no versículo 22 de Hebreus 12, fala da Jerusalém celestial. Aqui diz Nova Jerusalém. Descer do céu. Por que descer do céu? Porque ela é celestial, como está no versículo 22 de Hebreus 12. Ela desceu da parte de Deus, preparada, como uma noiva adornada para o seu esposo. Então nós descobrimos algo sobre Sião. Algo muito importante, que Sião fala da cidade celestial. E que essa cidade celestial, aqui em Apocalipse vai dizer para nós, que é a noiva adornada. Mas lá em Hebreus 12, 22, já havia nos dito que Sião é a igreja de Deus. E aqui nós vamos ver algo mais sobre essa igreja, que essa igreja é uma noiva adornada para o seu esposo. E mais ainda, irmãos, ouvi uma grande voz, procedente do céu, da onde essa cidade descia, que dizia, eis aqui o quê? Quando ele viu a cidade adornada como noivo, essa Sião, ele diz assim, o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles. Descobrimos outro item sobre Sião, que Sião é o entremesclar eterno de Deus e o seu povo. Amém, irmãos? Você vê a grandiosidade disso? Do que nos fala Sião? Sião nos fala da igreja de Deus, dessa noiva, para a satisfação de Cristo, deste tabernáculo, para a habitação eterna de Deus. Versículo 9 diz, veio então a mim um dos 7 anjos que tinha umas 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem aqui, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Linda, irmãos. Agora João já vê mais além. Ele não vê apenas que ela estava preparada, ele já vê ela no seu estado eterno, já vê que ela é uma esposa. Aleluias. Irmãos, hoje nós somos a noiva, mas um dia este matrimônio eterno vai acontecer, e nós seremos a esposa eterna do Senhor Jesus. Então nós descobrimos um outro item, irmãos, que essa cidade, Sião, será a esposa eterna do Filho de Deus. Aí diz assim, vem aqui, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E em espírito me levou até um monte grande e alto, uma figura de Sião. Aí vai dizer assim, me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém. Veja, irmãos, que essa noiva, que João estava para ver, ele viu que a noiva é descrita como uma cidade, a nova Jerusalém. E lá, em Hebreus 12, 22, a grande chave que nós temos está em Hebreus 12, 22. Lá está, irmãos, a descrição que Sião é a igreja de Deus. Aleluias, irmãos. Então, agora, depois de tudo isso, irmãos, veja que coisa linda que o Espírito Santo nos dá. Veja como é emocionante ler a Bíblia. Você precisa, irmãos, seja honesto. Nós precisamos não estou desfazendo, me perdoe, se é isso que está deixando transparecer. Mas nós precisamos de um mestre em teologia. Nós precisamos aqui de um livro que interprete a Bíblia para nós. Não precisamos, irmãos. Não estou desfazendo disto. Nós não precisamos. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Só que o Espírito nos guie na palavra. Só que Ele nos guie. Agora, por favor, volte para o capítulo 14. Depois que você passou por todos esses textos, vamos ler, depois que você leu aqueles textos de 1 Crônicas 11, mas depois em casa, lê o capítulo 11 e capítulo 12 para você não esquecer. Coloque esses capítulos aqui, junto desse versículo 1, do capítulo 14 de Apocalipse. Você vai saber que, para interpretar o versículo 1 do capítulo 14, você tem que entender a história de Sião, como ela foi conquistada através de valentes. Sião representa o pensamento, a mente, o propósito de Deus e o seu direito na terra. Então, para que Deus tenha o seu direito, qual é o direito de Deus?
Irmãos, a oração do Pai Nosso vai nos falar do direito de Deus. O direito de Deus é que um dia o seu nome venha a ser santificado nessa terra. Deus tem um direito. Qual é o direito dele? Que todos os homens sejam colocados debaixo da tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus não está sendo plena na terra, mas um dia Deus vai ter o seu direito, Ele vai ter a sua vontade. Um dia o nome de Deus será exaltado como santo nessa terra, nos 4 cantos dessa terra. Os homens saberão que só tem um nome exaltado e um nome santo, é o nome de Deus. Ele diz, venha a nós o teu reino. Um dia Deus vai destronizar todos os reinos deste mundo, e Ele vai elevar o reino do seu Filho. Este é o direito de Deus, esta é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus. E agora, como Deus vai fazer isso? Primeiro Ele tem que ter Sião. E Ele está hoje, irmãos, através destes valentes, através daqueles, como nos foi falado no domingo, que tem o coração de Josué, de Calebe, aqueles que não têm medo de gigantes, aqueles que não se acovardam, aqueles que não têm medo de muralhas, aqueles que olham acima das muralhas, aqueles que não olham para o tamanho do inimigo, mas olham para o tamanho daquele que está sentado no trono e tem o controle de tudo em suas mãos. Vamos olhar firmemente para este Cordeiro exaltado. Então, irmãos, irmãs, veja que luz que nós temos agora nesse versículo 1. Ele diz, depois olhei, eis o Cordeiro em pé. O Cordeiro está em pé, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a última fase da obra de Deus. Se tem um tempo que esse versículo se cumpre, esse tempo é agora. Agora o Cordeiro se colocou de pé mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque está na hora dele dar os primeiros passos para encontrar a sua noiva. Ele está de pé porque ele está indo ao encontro dela. O nosso noivo está vindo, irmãos. A palavra do Senhor é, preparai-vos. Preparai-vos. Considere isso, irmãos. O noivo está de pé, o Cordeiro está de pé. Mas é uma profecia. Profecia não é fácil de ler. Para ler uma profecia, nós temos que ler inúmeros versículos, às vezes muitos capítulos. Às vezes, num versículo onde está a profecia, nós precisamos de muitos outros capítulos para ganharmos luz, para ganharmos revelação. Aí diz que este Cordeiro, ele estava de pé sobre o Monte Sião. Por que ele está de pé sobre o Monte Sião? Porque só ele é o rei. E Sião é a cidade de Davi. Então Sião é onde o Senhor Jesus Cristo reina. E ele é aquele que tem todo o direito na sua igreja. Irmãos, a igreja não é de homem. A igreja não é denominação de homem. A igreja não está debaixo do controle do homem. A igreja está debaixo do governo deste Cordeiro exaltado que está no centro dela, no governo dela, está em pé. Ele é aquele que tem o direito sobre ela. Então, irmãos, olhe para isso. Figura de Sião aqui. Quem é Sião? É a casa de Deus. É a noiva. É o tabernáculo. É a esposa. Tudo isso é Sião. Quantas coisas estão debaixo desta palavra Sião aqui no versículo 14. No versículo 1 do capítulo 14. Aqueles que têm o nome de Deus. Aqueles os quais Deus colocou neles o seu nome. Nós tínhamos um nome, irmãos. Nosso nome era o nome de vergonha. Nosso nome era o nome do velho homem. Nosso nome era o nome de um escravo. Nosso nome era de filhos da ira. Nosso nome era de filhos da desobediência. Mas veio um lá dos céus. Este tem o nome de Deus. Este é a própria revelação da pessoa do Pai. Este foi dado a nós. E ele mudou o nosso nome. Por que eu sei disso? Porque lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Olha que coisa interessante, irmãos. Gênesis 5, 1. Que coisa linda isso aqui. Diz assim: este é o livro dos descendentes de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, criou-os e os abençoou. E chamou o seu nome de Adão. Sabe como que Deus chamou Eva de Adão? Porque Eva era aquela parte tirada dele. Eva estava nele. Se lembra disso, irmãos? Lembra que Deus criou todos os animais. E cada animal tinha o seu par.
Mas chegou um momento, irmãos, que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Será que Deus esqueceu de alguma coisa na criação? Porque quando você lê todo o relato da criação, diz que tudo era bom, tudo estava bom. Como tudo era bom, tudo estava bom, sendo que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Você já pensou nisso? Você termina o relato da criação e diz: tudo era bom, tudo estava bom, mas em determinado momento, Deus disse: não é bom. Porque uma coisa não estava completa. Havia algo faltando na criação. E aonde estava esse algo? Aonde estava a mulher? Estava faltando ela. Aonde estava ela? Estava dentro de Adão. Ela foi tirada de dentro dele. Adão deve ter olhado para todos os animais. Mas ele deve ter percebido que não havia ninguém que o completasse. Tudo estava completo na criação, exceto o homem. Aí o que Deus faz? Deus leva o homem num sono. E dentro do homem ele tira da costela uma mulher. Não é glorioso isso, irmãos? Isso é glorioso. Porque se você olhar aqui, irmãos, no versículo 22 do capítulo 2, diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou. Está vendo essa palavra formou aqui? Sublinhe ela, irmãos. Sabe o que significa essa palavra no hebraico? Edificou. Escreve aí para você nunca mais esquecer na sua vida. Edificou a mulher. Por que edificou? Isso que está no hebraico, irmãos, edificou. Porque o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 16, 18, eu edificarei minha igreja. Como ele disse, eu vou edificar para que ela seja minha. Não é para que nenhum pastor, líder de denominação diga minha igreja. A igreja não pertence a homem nenhum. A igreja é de Cristo, é a noiva de Cristo para ser a esposa de Cristo. Que lindo é isso, irmãos? Estava nele. Deus levou o seu filho na morte, e de dentro do seu filho Deus tirou esta igreja, tirou nós. Eu e você somos aquela parte tirada de Cristo no poder da vida em ressurreição. Quão linda é a igreja do Senhor, irmãos. Agora Deus quer ter o seu direito, mas não é através de uma igreja sem visão, sem discernimento, apostata, covarde, não. É através de valentes. É através desses valentes, é através desses que Deus quer estabelecer o seu direito, o seu reino, a sua vontade na terra. É através desses que Deus quer exaltar o seu nome. Oh, irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Peço o Espírito Santo nessa noite, que Ele te posicione na direção certa, que Ele te chame para que você seja despertado numa vocação correta. Se você está fora, se você sente que você não tem sentido, o seu coração não está aquecido, não está inflamado por isso, peço ao Senhor, Senhor, aquece o meu coração. Você não precisa de nada exteriormente falando, você só precisa de ter consciência, você precisa ler esta palavra e crer nisso aqui. Porque eu te pergunto, se você não crê nisso, o que você tem para crer? Ou você só está esperando a morte chegar? Ou você só está esperando tudo acabar? Ou você está esperando o final de tudo? Eu e você não podemos estar esperando isso. Nós temos que esperar que haverá uma glória que nos está revelada antes que o Cordeiro de Deus venha, antes que esse noivo venha para tomar para si mesmo essa igreja. Deus vai usar este núcleo, Deus vai usar estes valentes, Deus vai usar estes, por mais que poucos sejam, é através deles que Deus vai exaltar o seu nome, é através deles que Deus vai trazer o reino do seu Filho, é através deles que Deus vai exaltar a sua vontade na terra. Ou você crê em alguma outra coisa? Porque tem muitos irmãos crendo que Deus vai restaurar Israel, amém, irmãos, eu creio também nisso. Mas para mim o lugar da igreja em Apocalipse é muito sublime. Para mim a palavra de Deus para a igreja nesse tempo final é muito sublime. Para mim o que Deus vai fazer nela, vai fazer por meio dela, é muito sublime. Quando você lê, irmãos, Mateus 24, Lucas 21, ou me perdoe, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai ver lá a palavra do Senhor Jesus, naquilo que os grandes eruditos chamaram de Apocalipse sinóptico. Então, quando o Senhor está falando sobre o Apocalipse sinóptico, Ele fala de tudo que vai acontecer, desde aquela diáspora do ano 70 depois de Cristo, aquela dispersão dos judeus, da nação de Judá, que aconteceu no ano 70. Depois o Senhor vai falar do tempo final. Quando Ele está falando do tempo final, Ele diz assim, este evangelho,
Porque isto é o evangelho que eu prego. Este evangelho, porque era o evangelho dele, o evangelho que ele pregou e deu testemunho com a sua pessoa e com a sua obra. Diz, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê, irmãos? O fim desta dispensação. Porque nós estamos no final desta dispensação. E a próxima dispensação é a do reino. E nessa dispensação, estes vencedores, esses valentes, aqueles que reinaram com Davi, da mesma forma, esses valentes, esses que não vão abaixar suas armas nesse tempo final, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Você vê que havia todo o exército de Davi, mas havia 30 homens valentes. E desses 30 homens, havia 3 que eram notáveis. O que você quer, irmãos? Fazer parte de um grande exército incontável ou fazer parte de um exército de notáveis, dos vencedores? Estude a história de cada um desses valentes de Davi. Havia homens desses aqui, um homem sozinho destruiu um exército de 200 a 300 pessoas. Imagina, irmãos, que força tinha esses valentes. Muito mais nós, irmãos, porque toda a nossa força é espiritual. Quero falar uma coisa para vocês, para encerrar. Vou contar algo para vocês, o que eu sinto, e falo com muita convicção. Satanás tem medo de nós, irmãos. Vou falar isso para vocês, não é com arrogância, é debaixo do nome do Senhor Jesus, é debaixo da cruz. Satanás tem pavor de nós. A única coisa que deixa ele à vontade é a nossa ignorância. A única coisa que deixa Satanás muito à vontade, irmãos, é a nossa falta de fé. A única coisa que deixa Satanás muito à vontade é o nosso desprezo à palavra. Mas quanto mais ele vê que nós estamos nos aproximando dessa verdade, e mais fome nós temos para evidenciar isso, irmãos, ele começa a tremer, porque é ele que tem medo de nós, porque ele sabe que aquilo que está em nós é muito maior do que ele. Porque o Filho de Deus sozinho, ele se fez carne, ele entrou nesse mistério da encarnação, e ele sozinho desceu às profundezas do inferno, e ele tomou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Ele fez Satanás o ser mais miserável e pobre do universo, tão pobre que ele não tem a chave da sua casa. Então, irmãos, este Senhor Jesus, ele é a nossa vitória, e a igreja tem que proclamar isso. Que Deus nos abençoe, irmãos.